Ok, minha gente, já de volta aí. E, excepcionalmente, hoje a gente deu uma virada de pauta aqui no programa, porque como eu tenho o deputado Júlio Rocha que já chegou, e eu não podia deixar de entrar, de falar sobre a água, sobre a situação da água, nesse processo que aconteceu na sexta-feira, uma audiência pública online, né? Uma audiência pública online. Obviamente, eu teria que conversar com vocês hoje sobre vários assuntos, mas vai ficar ou para o final do programa ou a gente conversa amanhã. Um deles é a metanoia, que foi esse final de semana. E algumas pessoas já participando aqui. E o Marcelo Rangel, ele pergunta aqui, opa, está acusando a prefeitura de fraude? Com base em que faz essa acusação? Aí foi Vanderlei que falou sobre isso. Olha, meu caro, esse processo de audiências públicas é claramente um processo fraudulento, né? É uma farsa. Os vereadores, um vereador disse que era putaria, o outro disse que era sacanagem. E porque se a audiência pública com participação popular, ela obrigaria você a criar grupos de trabalho, criar chat, vamos chamar o pessoal do interior para ficar numa reunião com 10, 20, 30 pessoas num ponto de internet, e ali vai alguém discutir e apontar as perguntas. Ou seja, você tem que facilitar a participação popular. Colocar no computador, uma audiência de computador, com os secretários da prefeitura falando as coisas importantes, interessantes da licitação, da venda da água. E não dar as condições de transparência, pelo menos de que as perguntas sejam respondidas. Quantas pessoas reclamaram aqui na TV Diário, no Jornal Diário, de que fizeram perguntas e entrou naquele bolo de perguntas que não deu tempo para responder? O Painho, eu acredito que ele tenha feito alguma pergunta que não foi respondida. Eu fiz 3. Pelo formulário, eu coloquei... Entrou na vala comum, né, que se dizia antigamente. Então, esse processo é um processo fraudulento, sim, é uma farsa, para não chegar ao cúmulo da fala dos vereadores na Câmara, porque a audiência pública é um momento onde as pessoas falam o que querem e ouvem o que precisam ouvir sobre aquele assunto para formar uma opinião. E ninguém formou opinião nenhuma. Você foi entubado de uma fala, inclusive, as falas foram muito boas, o Flávio ele tem um bom domínio desse assunto, o Lucas Guimarães, que até na matéria, me desculpe, saiu o Lucas Moretti, esse governo consegue ter 2 Lucas, né? E 2 bons secretários, fazem o seu papel direitinho. Mas ele desenrolou, deu um embromation bom, né? O embromation do procurador é campeão, né? Ele também tem um domínio bom desse assunto, afinal de contas, eles querem vender água. Então, eles vão ter, realmente, melhorar o seu discurso, coisa que não está acontecendo na população, porque, no grosso da população, o pessoal não está nem aí para o que vai acontecer. A gente já falou até sobre isso, Vanderlei. O que acontece? O município vem tentando fazer essa concessão já há muitos anos, né? Lógico que não é só do governo Vinícius Clauss, porque a decisão até já vem de muitos anos para ser feita, tanto é que a SEDAI está sem contrato desde 98. A gente não questiona que tem que ter. Eu não particularmente, eu não questiono. Acho que tem que ter a solução para o sistema de tratamento de esgoto na cidade, a questão do fornecimento de água, isso tudo tem que acontecer. A minha crítica vai, por exemplo, as audiências que fizeram durante o prazo de pandemia, foram feitas audiências com o Conselho de Educação, Conselho de não sei onde, que ninguém assistiu, ninguém soube disso. Parece que aconteceu numa época que as pessoas estavam pensando em sobreviver. A gente vivia um caos por conta da pandemia que ninguém estava preocupado com isso. Então, assim, era um momento para ser feito aquilo. Eu particularmente acho que não. Acho que terminando a pandemia, acabou esse sufoco todo, vamos retornar esse debate, vamos fazer. Tanto é que o Tribunal de Contas chegou a suspender os atos que tinham sido feitos anteriormente, até por conta do edital. Eu acessei o portal de saneamento do município, você tem ali alguns documentos que esclarecem todo o procedimento, e você pega ali as empresas que estavam participando, ou que tinham interesse em participar, salvo engano seriam 11 empresas, nós temos questionamentos ali de 50 a 60 páginas em cima do edital, de dúvidas que as empresas tinham para poder apresentar a proposta. Tamanha complexidade Hélio, da situação. Então, é isso que me chama a atenção do município, principalmente quando você tem um prefeito que se diz gestor,
que se diz altamente participativo, cheio de premiação, de empreendedorismo, que não tem a capacidade de reunir grupos de trabalho para ouvir todo o segmento da sociedade, porque às vezes você tem uma ideia, nós vamos fazer dessa forma, mas aquela pessoa que vive aquela localidade, que vive o problema, não vai dar certo. ele vai chegar e falar assim, cara, você vai fazer isso como? Porque tem esse o problema. Então, na verdade, velho, não é para atrapalhar, é para ajudar. Só que o município parece que não quer esse tipo de ajuda, ele quer fazer da forma que ele entende que deve ser feito e a população tem que dizer apenas o amém. E nós temos um problema aí, é que o edital, segundo a SEDAI, o faturamento anual seria de 56 milhões, né? E essa empresa vem com a pretensão de faturar 85 milhões. E o contrato, a possibilidade do edital, vai permitir com que ele descumpra algumas coisas do edital, caso não alcance os 85 milhões. E se alcançar os 85 milhões, quem é que vai pagar essa diferença de 56 para 85? E outra questão muito séria, nós vamos ajudar a pagar essa concessão, esses 85 milhões, porque hoje a SEDAI, por ser uma empresa do Estado e por ter a função social, ela não cobra água dos prédios públicos. Sim. A prefeitura tem mais de 100 prédios públicos na rede de educação. No total, deve ter cerca de 200 prédios públicos, incluindo postos de saúde, são cerca de 30. Então, você vai ter 200 ótimos clientes e que gastam muito, muito mesmo, pagando para essa empresa, né? Nós temos, além disso, Vanderlei, uma outra questão que é a questão jurídica, porque nós vivemos num país onde que as leis são interpretadas de uma forma a cada ano que passa, né? Você vê as mais variadas decisões nos tribunais superiores, onde eles começam a interpretar a lei de uma outra forma. Está escrito isso, mas, na verdade, eles queriam fazer isso. Queriam dizer isso. Então, né? por exemplo, você hoje tem ali um contrato feito, é 10% da tarifa, não vai cobrar o esgoto enquanto não tiver totalmente tratado. E a gente vê em várias cidades discussões jurídicas a respeito disso, onde o cara consegue, pelo princípio do equilíbrio econômico, aí o cara não vai conseguir, por exemplo, a empresa não consegue os 85 milhões, ela comprova que está tomando prejuízo. A própria justiça vai dar autorização para que seja feito o reajuste. Antecipe alguma etapa. Entendeu? Então, né? assim, você não tem uma segurança, Hélio, totalmente jurídica, e aí não estou nem culpando o município por conta disso. Eu estou dizendo que existe a possibilidade. E você afirmar, da forma que está sendo afirmada, que a tarifa vai ser 10% mais barata, que nós só vamos cobrar a coleta de esgoto só depois. Isso é tudo muito assim, não é 100% garantido, né, vamos dizer assim. Existe grandes riscos de ocorrerem mudanças durante a execução do contrato. E nós não podemos colocar a nossa água aqui como a água dos demais municípios. Nós temos água em abundância. Temos água com estrutura de captação, que é o tal do patrimônio da SEDAI de 400 milhões. Ou seja, se chegar, abrir a torneira e vender a água para a população com um novo registro. Alguém vai controlar esse registro. É diferente de outros municípios, onde está sendo implantada a água e está sendo construída toda a estrutura. Então, envolve empréstimo BNDES, envolve um investimento muito maior, que não é o nosso caso. É só realmente chegar e otimizar a cobrança, né? E nem otimizar o abastecimento, é mais para otimizar a cobrança, né? Ok, olha aqui. Eu preciso ver aí o vereador Amorim, ele está falando sobre a participação do secretário Palatinic. Eu não vi ainda essa fala do Amorim, eu vou entrar com ela agora. E o Marcelo Rangel botou aqui, mas, lamentavelmente, Marcelo, eu não consegui entender muito bem o que você explicou, não sei se você comenta ou pergunta. Você botou, assiste do início ao final os expositores responderam todos os questionamentos pós e contras, ok? Aí, eu não sei esse ok seu, como é que é, se você está perguntando ou não. Dentro do possível, claro, mentira que só foram feitas perguntas a favor, ok? Então, obrigado a participação, Marcelo. Marcelo, explica aí que eu coloco aqui para o eu entendi que ele está dizendo que as perguntas foram feitas na audiência pública. Na audiência pública, eu também estou assistindo. Então, mas ele está dizendo que... Porque teve alguns relâmpagos ali na audiência em que o Lucas, ele lia a crítica, né? Ele não só lia a questão positiva, ele lia também as negativas. O que eu estou questionando aqui é que os esclarecimentos, as perguntas que eu fiz, por exemplo, que perguntava se a tarifa ia ser 10% mais barata, mas seria 15 mil litros, não foi respondida. Eu perguntei como seria feita a captação nas comunidades carentes da questão do esgoto, se seria feito em separador seco ou se seria como ele está dizendo ali, que é a outra forma, né, que me falhou a memória aqui.
E se essas tubulações, se as comunidades seriam obrigadas, os moradores das comunidades seriam obrigados a fazer uma nova tubulação para levar até o separador que a empresa nova vai colocar. Então, são esclarecimentos que precisavam serem feitos para a população, e esclarecimentos pertinentes, e nenhum desses foram respondidos. Essa é a minha crítica. Eu vou insistir com isso, porque a partir do momento que, se você contar lá do alto, do início lá no alto, do Barroso, Ilha do Caxangá, dando a volta até em toda a Serra dos Cavalos e chegando no Vale da Revolta, são 10 comunidades. Só ali são 10 comunidades. Até só antes que eu esqueça, uma outra pergunta que eu fiz foi a respeito do interior. Porque nós sabemos que no interior não tem tubulação da SEDAI atingindo todo o interior. Então, foi o que eu perguntei para eles esclarecerem. Como que vai ser feito? A nova empresa vai tubular o interior para distribuir água? Vai ser feito microsistemas? Vai ser cobrado poços artesianos do pessoal do interior? São esclarecimentos, Hélio, que a gente precisa levar isso para a população. Deixa eu ver aí, Alex, o vereador Amorim. Eu já estou também em cima da hora de um comercial. Vereador Amorim falando sobre o secretário Palatinic. Pelo andar da carruagem, né, está muito difícil de que não haja essa concessão. Né? Apesar da a maioria desta casa, pelo que a gente sabe, pelo que a gente conversa, ser contra. Mas a gente tem que fazer alguma coisa para que o município, posteriormente, não fique numa dívida tão grande, ou seja, num precatório tão grande quanto foi a Praça Olímpica, porque senão a gente vai pagar toda a dívida, ou seja, o Teresopolitano vai pagar toda a dívida, através do executivo, é claro, de toda a dívida dessa concessão. Porque a própria SEDAI, que eu saiba, já entrou com processo pedindo ressarcimento dos seus imóveis, de tudo aquilo que ela tem, que eu não sei, chega a 6 milhões, sei lá quantos milhões são. Então, 400 milhões, muitos milhões. Então, se nós não amarrarmos aqui, a Câmara não amarrar, nosso município vai ficar com essa dívida, não tem dúvida nenhuma. O município vai ficar com essa dívida. Então, pelo menos, já que a situação está caótica em relação essa concessão, a gente pelo menos tem que fazer alguma coisa para que o município, o prefeito está aí, daqui a pouco ele vai sair e vai entrar outro, daqui a pouco sai um e entra outro, isso é normal. Agora, nós temos a responsabilidade, por lei, de fiscalizar e darmos subsídio também para que o município não fique endividado mais e mais ainda, porque a gente sabe a quantidade de milhões que já foram pagos pelaquela praça, Rangel, é algo extraordinário. São muitos e muitos milhões. E se a gente não amarrar essa concessão agora com essa dívida que vai ser, o município vai ficar mais ainda endividado, e os prefeitos futuros, cada um vai ser mais mal falado, porque a dívida vai ficar. Então a gente tem que amarrar que essa concessionária que vai ganhar, ela que pague, porque ela já vai receber tudo, né, na mão, de graça, sem pagar nada. Então ela que pague. Ela que pague, e não a população de Teresópolis, que já vai, claro, como a gente já falou aqui, vai pagar uma conta muito cara pela água que vai receber. Ok, está aí o doutor Amorim, aliás, meu médico, né? Doutor Amorim, meu médico. Né? Alexandre e Vanderlei, explicam aí a fala do Amorim. Já passou da tua idade ele ser teu médico, ele é pediatra, ele tem muitos anos já. Então, eu particularmente desconheço essa questão da SEDAI já ter entrado com a ação, até porque você só pode pleitear uma indenização depois que você perde, né? Então, assim, como o objeto ainda está sendo discutido, eu acredito que não tem, ele está se confundindo com essa questão que foi discutida nesse processo de 2012, onde depois que já teve o julgamento, e agora esse de 2019, onde o Ministério Público pediu o cumprimento de sentença, né,
que forçando o município a fazer a licitação, e nesse processo, a Sindágua, ele pede para entrar como terceiro interessado, mas foi indeferido, e nesse pedido ele estima-se o valor de 400 milhões de indenização para a SEDAI. Foi daí que surgiu esse valor de 400 milhões. Mas a SEDAI, eu entendo que a SEDAI só vai propor esse tipo de ação depois que ela perder, né, que for bater o martelo ali e disser que você não é mais dono de mais nada aqui. Por enquanto, ela entrar com um pedido de indenização, salvo o melhor juízo, eu entendo que não tem cabimento porque não houve a perda efetiva, né? Vanderlei Pérez. O contrato da SEDAI prevê que ela deve ser indenizada pelos investimentos ao final do contrato, principalmente se ela provar que não arrecadou o suficiente para garantir os investimentos que ela fez. E os investimentos da SEDAI em Teresópolis, eles são muito grandes, né? A central de captação é uma obra importante, a central de tratamento aqui em Três Córregos é uma das mais bem feitas do Estado, é uma obra grande na época do Chagas Freitas, né, feita pelo Estado, mas feita pelo Estado para a SEDAI, para o município, mas passando pela SEDAI. Então, se esse patrimônio for entendido como da SEDAI e ela que vai dizer, eu ganhei pouco dinheiro com a venda da água em Teresópolis, com as contas de água, e ela pode provar isso, porque a prefeitura não faz nenhum acompanhamento da cobrança SEDAI, é uma coisa absurda, porque numa época de tecnologia como nós estamos hoje, a prefeitura era para ter o controle de quem até está devendo, quanto entrou de dinheiro, tudo isso você tem que fazer quando você tem um contrato importante como esse. Então, como a prefeitura não fez esse acompanhamento, é possível que ela diga o valor que ela bem entender, desde que ela prove isso com papel, vai ter a possibilidade de uma grande ação, sim, e tem a possibilidade, inclusive, de ganhar. É real isso, não tem, porque se não tivesse previsto no contrato, como muitos contratos que a prefeitura faz de concessão, onde reverte tudo para o município sem chance de indenização, que é a base dos contratos hoje, mas nesse contrato antigo está dizendo lá que ela pode ser ressarcida pelo investimento que fizer, até para facilitar os investimentos que o Estado precisava fazer em Teresópolis, né? O Estado fez investimentos em Teresópolis que não fez em nenhum outro. Perfeito. Né? Onde você vai ter uma central de tratamento como essa de Três Córregos, é uma obra maravilhosa, uma obra para tratar toda a água do Preto, inclusive é até subutilizada, que ela pode tratar muito mais água do que trata, né? Você tem água ali para mais 50 anos em Teresópolis. Então, você tem esse investimento, pode ser que ele vire um patrimônio. E vai ser uma briga do melhor advogado e de quem vai ser mais relapso nos próximos anos. Porque nós perdemos essa dinheirama da Praça Olímpica por falta de acompanhamento e por falta de responsabilidade de prefeitos antigos que não negociaram na boa época. O pessoal quer ver, vende a ideia da família Granado como se fossem os algozes da cidade, mas contribuíram muito com a cidade no início do município e os herdeiros hoje estão fazendo essa fortuna em cima da prefeitura por incompetência do jurídico da prefeitura de não acompanhar esse procedimento. Isso que eu disse lá no início do programa, Hélio, que é temerário você dizer hoje publicamente que o município não tem que indenizar a SEDAI. Porque uma vez está dizendo que tem. Uma vez que a SEDAI perder efetivamente, imaginando que a SEDAI não vai participar ou participe da licitação e não vença, e o município declare que todo o material, toda a estrutura vai passar para a empresa vencedora, a Procuradoria-Geral do Estado, o Estado como município, até para a defesa do seu patrimônio, porque senão ele estaria prevaricando, e essa vai ser a hora da defesa. Ele vai fazer o pedido de indenização. E aí é onde ele vai dizer, olha, nós perdemos, a empresa foi passada para tal, aí sim você desenrola juridicamente, né, nos fatos ali, comprovando a efetiva perda de patrimônio, e aí é a hora dela apresentar quanto investiu, quanto arrecadou e discutir essa indenização. Num certo momento, num certo momento, na audiência de YouTube, aí, o procurador diz que... o procurador diz que a SEDAI já perdeu a oportunidade de reclamar isso, que na época da ação, naquela ação antiga, ela não se pronunciou com relação ao patrimônio. Não é verdade, porque se a audiência fosse pública de fato, o Paim levantaria, não, doutor, não é assim não, baseado na lei e tal, então ele vendeu a ideia de que é isso mesmo, que a SEDAI já perdeu tempo, já perdeu a oportunidade de questionar a indenização. E não perdeu, até porque ela não perdeu nada ainda, né? Ela vai poder reclamar no momento que ela perdeu o bem que ela tem na cidade. E esse tempo ainda não aconteceu, está para acontecer em breve. Bom, esse assunto não está esgotado, longe de estar esgotado, mas hoje a gente chegou ao final, né? Eu tenho que tocar o programa. Eu abri exatamente nesta segunda-feira, pode achar um para mim.
Eu abri exatamente nessa segunda-feira falando sobre isso, que foi assunto do final de semana. Aliás, está hoje no Jornal Diário, na edição do final de semana, edição que está nas bancas, e o Vanderlei, essa semana, vai continuar falando disso no jornal, né? Correto? Vai ter novidade, certamente. Já tem né? novidade? Isso é tempo... Então você acompanha a nossa edição do Jornal Online, essa é online, tá? Pelo 2742-9977, você vai receber na sua casa. Doutor Alexandre Paim, muito obrigado. Obrigado, Hélio, mais uma vez. É um prazer estar aqui com você sempre. O Vanderlei também é uma ótima companhia. Bons debates, né? E a gente faz isso em prol da sociedade, pelo bem-estar comum. Agora, esse né? assunto não está encerrado, assim, né? Temos muito que discutir ainda dessa questão da concessão da água. Estarei aqui sempre que precisar. Muito obrigado. Obrigado, Vanderlei. Obrigado. É isso aí. Gente, o Márcio Danilo já entrou aqui comigo, ele botou bom dia, meu amigo Hélio, uma semana abençoada para você e nossa Teresópolis. Na verdade, o projeto do prefeito é vender nossa Teresópolis, a nossa SEDAI, Sudantex e por aí afora. Márcio Danilo, lá nos Emirados Árabes, um abraço, meu irmão, e hoje eu falei sobre você na abertura do programa. Um abraço, fica com Deus aí, vida que segue. Posto Santo Estevão em Araras, gasolina com a qualidade Fit. Aliás, a gasolina não está baixando agora, né? Hoje amanheceu aí alguns postos aí com a gasolina um pouquinho mais barata, mas Tá, vou te responder já. Mas lá no posto Santo Estevão você acha a gasolina com a qualidade Fit. Ô Márcio, tá na sua mão, tá? Tá na sua mão. A próxima edição do Metanoia é 30, 1º e 2 de julho. Eu não sei se você já vai estar no Brasil nesse dia. Me avisa isso que eu já boto você lá. Dia 30, dia 1º e 2 de julho. 30 de junho, 1º e 2 de julho. Depois a próxima aí é em setembro, depois novembro. São as 3 próximas edições do Metanoia Serra, lá em Guapimirim. Indo para o comercial, a gente volta já.